Olá, aqui é o engenheiro Lúcio, especialista em soldagem e inspeção, e estou aqui para ajudá-lo a se aperfeiçoar na área industrial. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro do mercado industrial. Bora lá? Hoje iremos começar um quadro que falaremos sobre os principais processos de soldagem e suas vantagens e desvantagens em relação aos demais. Você sabia que nem sempre o processo de soldagem com melhor qualidade e maior produtividade é o ideal? Se liga aí que hoje eu vou explicar tudo para vocês. O processo de soldagem é utilizado para unir materiais pelo aquecimento destes a temperaturas adequadas, com ou sem aplicação de pressão e com ou sem aplicação de metal de adição. A utilização dos processos de soldagem é cada vez mais frequente, abrangendo diversos ramos da indústria, tais como fabricação de produtos e estruturas metálicas, aviões, navios, locomotivas, componentes eletrônicos, prédios, oleodutos, gasodutos, plataformas marítimas, dentre outros. Nessa figura, temos a classificação dos processos de soldagem, de acordo com a natureza da união, partindo da distinção entre soldagem no estado sólido e por fusão. Os processos de soldagem mais difundidos são aqueles que utilizam um arco elétrico como fonte de calor para a fusão. Por isso, é importante entender as principais características do arco elétrico. No que diz respeito ao arco elétrico, a soldagem com eletrodo revestido apresenta uma série de particularidades, iniciando pelo fato de que, por razões de segurança, a tensão de trabalho máxima admissível é de 100 volts, enquanto para iniciar uma descarga elétrica no ar são necessários cerca de 5.000 volts por milímetro de distância entre os corpos. Além disso, em geral, um eletrodo é formado por arame, recoberto com fluxo ou protegido por gás, ou um metal não consumível, enquanto o outro é a peça a ser soldada, formando assim um jato de plasma que flui na direção da peça e nunca o contrário. Portanto, é importante estudar o comportamento do arco elétrico na soldagem, porque, entre outros motivos, o arco é a fonte de calor na soldagem. É ele que forma a poça de fusão. E, em geral, ele funde o material de adição ao metal de base. A alta temperatura do arco elétrico e as forças eletromagnéticas associadas ao arco, além de grande velocidade do fluxo de plasma, leva a intensas reações químicas e provoca a homogeneização da poça de fusão. As forças geradas no arco são responsáveis pela transferência do metal de adição do eletrodo até a peça. Em grande parte, o projeto da fonte de soldagem é determinado pela necessidade de estabilizar o arco elétrico. Aqui vocês podem ver os principais processos de soldagem, soldagem com eletrodo revestido. A designação AWS é SMAL, que significa em inglês Shielded Metal Arc Welding. Todos os principais processos nós vamos ver nessa série de vídeos. Vamos falar sobre o processo de eletrodo revestido, processo de soldagem TIG, processo de soldagem MIG-MAG, arco submerso, arame tubular. Vamos falar também sobre eletrogás e eletroescória. E é importante vocês saberem que cada processo desses, como o eletrodo revestido, ele tem uma designação AWS que é SMAL. Um processo de soldagem TIG se chama GTAL. Soldagem MIG-MAG se chama GMAL. Mas tudo isso nós vamos ver agora. Então, o processo de soldagem eletrodo revestido. O processo de soldagem com eletrodo revestido é um processo de soldagem a arco elétrico em que a união é produzida pelo calor do arco elétrico, entre um eletrodo revestido e a peça soldada, sendo o processo de soldagem mais utilizado no mundo. Isso se deve ao fato de ser um dos mais baratos e simples, sendo empregado em grande variedade de aplicações, apesar de não ser o mais eficiente dos processos. O processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido
como nós vimos ali também anteriormente, conhecido como Small Shielded Metal Arc Welding, consiste na abertura e manutenção de um arco elétrico entre o eletrodo revestido e a peça a ser soldada, de modo a fundir simultaneamente a ponta do eletrodo e a peça. O metal fundido da ponta do eletrodo é transferido para a peça, que ao se misturar com o metal fundido do metal de base, forma uma poça de fusão, que é protegido da atmosfera, a qual possui gases que são prejudiciais à soldagem, como por exemplo o oxigênio e o nitrogênio, pelos gases gerados na queima do revestimento do eletrodo. O metal depositado e as gotas metálicas ejetadas da ponta do eletrodo recebem uma proteção adicional por meio do banho de escória, que é formado por alguns componentes do revestimento. Aqui vocês podem ver, nós temos o metal de base, a poça de fusão, e esse aqui é o nosso eletrodo revestido. Como vocês sabem, o eletrodo revestido ele é constituído de uma alma metálica em seu interior, e aqui nós temos o revestimento. O revestimento ele contribui para a formação de uma atmosfera protetora, que, como nós vimos, serve para nos proteger, para proteger a poça de fusão de gases contaminantes, como o oxigênio e o nitrogênio. E conforme vai executando a soldagem, vai surgindo a escória solidificada, que é a qual contribui para a proteção da poça de fusão. O equipamento de soldagem. O equipamento consiste de uma fonte de energia, cabos de ligação, um porta-eletrodo, um grampo conector terra e o eletrodo consumível. Aqui nós estamos vendo a fonte de energia, o grampo, que é o nosso terra, que fica conectado na máquina e no metal de base, que é o qual vai ser soldado, o porta-eletrodo ou alicate de eletrodo, né, que vai prender o eletrodo, que vai ser consumido durante a execução da soldagem. Então, os tipos de corrente elétrica utilizados. O suprimento de energia elétrica pode ser tanto corrente alternada como contínua. Quando a corrente é contínua, podemos ter dois tipos de polaridade, que é a polaridade direta, CC-, e a polaridade inversa, CC+. Na polaridade direta, CC-, a peça é ligada ao polo positivo e o eletrodo no negativo. Ocorrendo dessa forma, o bombardeio de elétrons na peça, o qual vai se tornar mais quente, ela vai ficar mais quente, em função da peça ser o elemento positivo, o polo positivo. Na polaridade inversa, o eletrodo é positivo e a peça é negativa. Sendo assim, um bombardeio de elétrons vai ocorrer da alma do eletrodo, o qual vai se tornar mais quente. CC+, é o tipo de corrente e polaridade mais utilizado, que seria a polaridade inversa. O eletrodo. O eletrodo ele possui funções elétricas de isolamento e ionização, funções físicas e mecânicas. A gente, como pode ver, nós temos aqui a alma do eletrodo, que é a ponta de pega, que é o mesmo núcleo metálico no interior do eletrodo revestido, que aqui está a alma, e o revestimento, que é um conglomerado prensado sobre a alma. Aqui é a alma e aqui vem esse revestimento. E quais são as funções elétricas de isolamento e ionização? O isolamento, o revestimento é um mau condutor de eletricidade. Assim, ele isola a alma do eletrodo, evitando aberturas de arco laterais, orientando o arco para locais de interesse.
Ionização. O revestimento contém silicatos de sódio e potássio, que ionizam a atmosfera do arco. A atmosfera ionizada facilitada a passagem da corrente elétrica, dando origem a um arco estável. E quais são as funções físicas e mecânicas? As funções físicas e mecânicas são de fornecer gases para a formação da atmosfera protetora das gotículas do metal, como nós vimos, com o propósito de proteger do hidrogênio e o oxigênio que estão presentes na nossa atmosfera. O revestimento funde e depois ele se solidifica sobre o cordão de solda, formando uma escória de material não metálico, que protege o cordão de solda da oxidação pela atmosfera normal, enquanto a solda está resfriando. Essa escória proporciona o controle da faixa de resfriamento, devido às propriedades de isolação térmica, e contribui para melhorar o aspecto visual do acabamento do cordão. As funções metalúrgicas. O revestimento pode contribuir com elementos de liga, no caso de eletrodos sintéticos ou semissintéticos, de maneira a alterar as propriedades da solda. Outros elementos químicos são também adicionados com o propósito de transferir impurezas da poça de fusão para a escória, desoxidar, como por exemplo o manganês e o silício. As características e aplicações. O processo de eletrodo revestido ele é usado numa ampla variedade de configurações de juntas, encontradas na soldagem industrial e numa ampla variedade de combinações de metal de base e metal de adição. Ele também pode ser usado em todas as posições de soldagem, como nós já vimos que tem posição de soldagem plana, horizontal, vertical, sobre cabeça. E ele também solda a maioria dos aços e alguns metais não ferrosos. Usado em soldas de revestimento para obter resistência à corrosão e desgaste, normalmente usado para soldar numa faixa de 2 mm até 200 mm. E é muito utilizado na área da manutenção industrial, devido à sua facilidade de manuseio para poder levar a máquina até o local da frente de trabalho, o qual vai necessitar a execução de um reparo. O controle da energia de soldagem, o heat input, é um fator relevante em alguns materiais, tais como os aços temperados, revenidos, aços inoxidáveis e aços de baixa liga, contendo molibdênio, sendo também de grande importância para aplicações em baixas temperaturas, controle inadequado da energia de soldagem durante a operação de soldagem. Quando requerido, este controle pode facilmente causar trincas ou perda das propriedades primárias do metal de base, como a perda da resistência à corrosão em ácidos inoxidáveis, ou mesmo a queda da capacidade de absorção de energia ao impacto, o ensaio de Charpy. Por esse motivo, quando trabalhamos com aços temperados, revenidos, inoxidáveis em algumas situações, é necessário a gente ter o controle do heat input. E o heat input ele é influenciado diretamente pela corrente e pela tensão e inversamente proporcional à velocidade. Ou seja, quanto maior a corrente e a tensão, maior o nosso heat input. E quanto maior a nossa velocidade de execução da soldagem, menor o nosso heat input. Já a taxa de deposição é pequena comparada com outros processos de alimentação contínua, como por exemplo o MIG-MAG, arame tubular, que nós vamos ver mais adiante. A taxa de deposição no processo eletrodo revestido ela varia de 1 a 5 kg por hora e depende do eletrodo revestido, bitola, diâmetro do eletrodo e tipo de revestimento. Por isso que em cada caso nós devemos avaliar o processo, a configuração da junta, o material, a disponibilidade de acesso, a fim de podermos escolher e decidirmos qual o melhor e qual o processo mais ideal para a nossa situação, pois nem sempre o processo mais produtivo é o de melhor, o mais adequado para a nossa situação. Nem mesmo o de melhor qualidade, com melhor acabamento, é o ideal para a nossa situação. Por isso, para cada caso, devemos avaliar.
Então, o sucesso do processo de soldagem com eletrodo revestido depende muito da habilidade e da técnica do soldador, pois toda a manipulação de soldagem é executada pelo soldador, em função dele ser um processo manual. E existem 4 parâmetros de soldagem que o soldador deve estar habilitado a controlar, como o comprimento do arco, o ângulo de trabalho e de deslocamento do eletrodo, a velocidade de deslocamento do eletrodo e a corrente, que ele pode regular na máquina. Referente à preparação e limpeza das juntas, as peças a serem soldadas, elas devem estar isentas de óleo, graxa, ferrugem, tinta, resíduos de exame do líquido penetrante, areia, fuligem do pré-aquecimento, numa faixa de pelo menos 20 milímetros de cada lado das bordas e também estar desmagnetizado, pois todos esses fatores vão influenciar no arco de soldagem, consequentemente na qualidade da nossa solda. Quais são os principais descontinuidades inerentes a esse processo? Os principais, nós temos a porosidade, que também nós sabemos que ela pode ser causada em função da umidade, verniz, tinta, eletrodo úmido, arco muito longo, intensidade de corrente muito elevada, soldagem com vento. Também temos a mordedura, que ela tem como causa predominante a intensidade de corrente muito elevada, balanceamento do eletrodo inadequado, permanecendo tempo demais nos campos, e a alta velocidade de soldagem. Ou seja, não dá tempo para deposição do metal de adição, consequentemente ele vai ocorrer uma mordedura. Já a falta de penetração ocorre principalmente em função de espessura muito elevada e peça soldada sem pré-aquecimento. Lembrando que o pré-aquecimento existem normas, procedimentos para determinar a temperatura, ok? A seção do cordão de solda insuficiente, temperatura ambiente muito baixa, eletrodos úmidos, nós também temos a abertura de raiz insuficiente, o diâmetro do eletrodo muito grande. Se o diâmetro do eletrodo é muito grande, também vai dar falta de penetração. E também a intensidade de corrente muito baixa. Isso é a importância de ter uma máquina muito bem regulada, pois se ela tiver com a máquina muito alta, pode dar mordedor. Se ela tiver com a máquina muito baixa, pode dar falta de penetração e falta de fusão, como nós vamos ver agora. A falta de fusão. A falta de fusão ocorre devido à baixa corrente, soldagem com velocidade alta e um projeto inadequado da junta. Quando nós estamos com uma velocidade de soldagem muito alta, não dá tempo do metal líquido, que é o nosso metal de adição, se fundir com o nosso metal base, que é um metal sólido. Então, quando a gente está muito rápido executando a soldagem, ocorre a falta de fusão. E agora eu vou apresentar para vocês um quadro resumo. Esse quadro resumo é importante porque ao longo desses vídeos da série vocês vão trabalhar em cima desses quadros, nós vamos confrontar um com o outro e vamos ver qual é o processo ideal para a sua situação de trabalho. Então nós temos aqui o processo de eletrodo revestido. Ele é um processo de operação manual, ele possui um gerador, transformador e retificador. E aqui nós temos um parâmetro, que é o custo de equipamento, para depois comparar com outros processos de soldagem, né, e seus respectivos equipamentos. Então o processo de eletrodo revestido ele tem uma taxa de deposição de 1 a 5 kg por hora. Ele pode soldar espessuras maior do que 2 milímetros. E se eu tenho uma espessura menor que 2 milímetros? É um outro processo de soldagem que nós vamos ver mais adiante. Posições. Ele pode soldar em todas as posições, mas isso vai depender do revestimento do eletrodo, o qual vai ser determinado de acordo com a classificação AWS. E como nós vimos lá nos vídeos de consumíveis, cada nomenclatura, E7018, por exemplo, a letra E significa algo, 70, o número 1, o número 18. Cada um desses itens designados
vão nos informar para que serve esse eletrodo. E, consequentemente, também ele vai nos informar para qual tipo de posição de soldagem ele serve. Os tipos de juntas, de 2 a 200 milímetros, diluição, 25 a 35, faixa de corrente de trabalho dele, de 60 a 300 amperes. Nós temos eletrodos de 1,6 milímetros a 6 milímetros de diâmetro, e os revestimentos de 1 a 5 milímetros de espessura, que vai ser influenciado diretamente em função do diâmetro do eletrodo. Então, como nós vimos, ele é aplicado diretamente na indústria, muito também na indústria do petróleo e petroquímica, principalmente em função de poder manuseá-lo, levá-lo ao equipamento até as frentes de trabalho, até os equipamentos que precisam sofrer um processo de manutenção. E ele tem como vantagens o baixo custo, a versatilidade e operação em locais de difícil acesso. Porém, ele é limitado devido à baixa taxa de deposição e à necessidade de remoção de escória. Essa remoção de escória, quando o soldador solda, deu um passe, vai surgir aquela escória, como nós vimos, que serve para proteger contra os elementos contaminantes, como o oxigênio, por exemplo, da nossa atmosfera. Então, essa escória que ocorre em cada passe, ela tem que ser removida, porque o que ocorre? Se o soldador não remover bem essa escória, quando vier com o próximo passe, essa escória vai ficar ali presa no interior da junta. E isso é um defeito que pode vir a prejudicar consideravelmente a qualidade da nossa junta soldada ao longo do tempo. Referente à segurança, o arco emite radiações visíveis e ultravioletas, riscos de choques elétricos, queimaduras e projeções, gases e atmosfera protetora.